I want to welcome you to week 2 of Revival and Evangelism. Seja bem-vindo à segunda semana de avivamento e evangelismo. Now, in each week, I'm going to begin by talking about what revival and evangelism is. Cada semana quero começar falando sobre o que é avivamento e evangelismo And how they relate to one another. e como eles se relacionam. Now, today we're going to talk about something that's very important. Hoje vamos falar sobre algo muito importante. Because people have a misunderstanding of what revival is. Porque as pessoas por vezes não entendem o que é avivamento. Many Christians think that revival is just having God bless you and great and wonderful things happen in your life. Alguns pensam que avivamento simplesmente é experimentar as bênçãos de Deus ou coisas grandiosas na sua vida. Now, God does bless us. Deus de fato nos abençoa And He does many wonderful things in our lives. e realiza coisas maravilhosas em nossa vida. But that's not the heart of revival. Mas não é este o coração do avivamento. The revival is bringing us to the place where we do those things that are on the heart of God. O avivamento é quando começamos a fazer as coisas que estão no coração de Deus. And so we've been talking about what is it that's on the heart of E a God. grande pergunta é o que está no coração de Now, Deus. if you want to know what's on the heart of God, look at Jesus. Se você quer saber o que se passa no coração de Deus, olhe para Jesus. Listen to Jesus. Ouça Jesus. See why Jesus came. Veja a razão pela qual Cristo And veio. you'll see what's on the heart of E God. você vai conhecer o coração de Deus. The Bible says that Jesus came into this world to destroy the works of the devil. A palavra de Deus nos diz que Cristo veio a este mundo destruir as obras do diabo. When Jesus came, Quando Jesus veio, He is the light of the world. ele é a luz do mundo. And He came into the middle of a dark world. E veio a um mundo em trevas. And His light shattered the darkness. E a sua luz dissipou as trevas. So when we talk about revival, Por isso, quando falamos em avivamento, we talk about the light of God shattering the darkness that's in this world. falamos sobre a luz de Cristo dissipando as trevas deste mundo. Now that's a very important understanding for us to have. Precisamos ter uma compreensão muito correta. Because if we're going to be revived and see the church revived, Porque se seremos avivados e queremos ver a igreja avivada, then the church cannot hide inside our four walls where it is all nice and lit and bright. a igreja não pode então ficar em si mesmada dentro das quatro paredes onde tudo é perfeito, correto e bonito. We're going to have to go outside of the four walls of our church into the darkness of this world. Precisamos sair das quatro paredes em meio às trevas deste mundo, And we're going to have to bring the light of the gospel to the dark world. levando a luz do evangelho ao mundo em trevas. Now, why don't we do that? Por que não fazemos isso? Why is it that we just kind of stay in what I would call our little holy circles? Por que será que ficamos naquilo que chamo dos nossos pequenos círculos de santidade? Because it's not comfortable. Porque não é confortável sair. Oh, we're more comfortable with brothers and sisters in Nos sentimos Christ. mais confortáveis entre irmãos em Cristo. But when Jesus came to this world, Mas quando Cristo veio a este mundo, He wasn't comfortable when He was on the cross. ele não estava numa situação confortável na cruz. When He died on the cross, Quando ele morreu na cruz, it hurt. feriu. He took the sins of the world. Ele tomou sobre si o pecado do mundo. The pain of the lashes on his back, the pain of the nails in his hand. A dor das chicotadas em suas costas e dos pregos em suas mãos. It was not comfortable. Não foi algo confortável. So when revival comes, Por isso, quando o avivamento vem, you need to understand something. há algo que você precisa entender. It's not going to be comfortable. Não será algo confortável. God is going to send you out into a dark world. Deus vai enviá-lo a um mundo em trevas. Now, first thing you need to understand is Primeira this. coisa que precisas entender é a seguinte: You cannot chase away the darkness. você não pode por si só espantar as trevas. God is sending you into the darkness, Deus está enviando você às trevas, but it's impossible for you to chase it away. mas você não tem poder para dissipá-las. Where you say, Sammy, why is God sending me into the E aí darkness? você vai me dizer, então por que Deus está me mandando às trevas? Because He's wanting you to depend upon Him. Porque Ele quer que você dependa dele. It's not you that gets rid of the darkness. Não é você que se livra das It's trevas, God's light that's living and dwelling inside of you that shatters the mas darkness. é a luz de Deus que habita, vive em você, que dissipa as trevas. Now, this is very important to understand. E é importante que entendamos isso. We must depend upon God. Precisamos depender de Deus. I remember when Christ first came into my life Me lembro quando Cristo veio à minha vida and He called me into the e ministry. me chamou para o He
ministério. I prayed a dangerous prayer. Eu fiz uma oração perigosa. And I challenge you to pray this E prayer. quero desafiá-lo a fazer esta oração. I said, God, put me somewhere E eu disse, Deus, coloca-me num lugar where I cannot do the work in my own power. aonde eu não possa fazer a obra no meu próprio poder. And God did that. E Deus fez isso. He sent me to communist countries. Ele me levou aos países comunistas. I could not even get into those countries unless God opened the doors. Eu jamais poderia entrar naqueles países se Deus não abrisse as And then portas. once I got into the country, E uma vez dentro dos países, I could not preach the gospel unless God provided a way. eu não podia pregar o evangelho a menos que Deus providenciasse um meio. And then once I preached the E gospel, uma vez pregado o I evangelho, was preaching to atheists. eu pregava a ateus. There was no way they would receive the gospel Não havia uma forma deles receberem o evangelho unless God touched their a heart. menos que Deus tocasse em seus So corações. God put me in this place, Então Deus me colocou naquele lugar and He taught me this lesson. e me ensinou esta lição. God's work A obra de Deus must be done in God's power. precisa ser realizada no poder de Deus. We must trust and depend upon Him. Precisamos confiar e depender dele. If the light is going to shadow the darkness, Se a luz vai dissipar as trevas, then we must be in a place of dependence upon the Lord. é preciso que aprendamos a depender do Senhor. Now that's why prayer is so important. É por isso que a oração é tão importante. That's why you must become a person of É prayer. por isso que você precisa ser uma pessoa de oração. I've spoke to you many times about how I learned about revival evangelism. Já lhes falei muitas vezes sobre como aprendi sobre o avivamento e o evangelismo. And I learned it in the nation of E Romania. aprendi sobre isso na Romênia. There was a pastor in that nation. Houve um pastor naquele país. Pastor of the Second Baptist Church of Oradea, Romania. Pastor da segunda igreja batista de Oradeia, na Romênia. His church was a good church, Era uma boa igreja, sua igreja, but a sleepy church. mas uma igreja que estava dormindo. And then he began to teach the people. E então ele começou a ensinar o povo. I want you to pray. Eu quero que vocês orem. But he taught them to pray in an unusual manner. Mas ele os ensinou a orar de uma maneira atípica. He said, you pray that one day we will stand in the great stadiums and preach the gospel. Ele disse, orem pedindo a Deus que um dia possamos pregar nos grandes estádios deste país. You pray that on television and radio we will be able to preach the gospel. Orem para que estejamos no rádio e televisão pregando o evangelho. And the people said, oh, pastor, that's E impossible. as pessoas diziam, pastor, isso é impossível. We go to prison for our faith. Seremos presos pela nossa We fé. lose our jobs for our faith. Perderemos o emprego por conta da fé. We can't go to school because of our faith. Perdemos oportunidades educacionais por conta da fé. That would be impossible. Isto é impossível. Do you know what the pastor said? Sabe o que o pastor disse? The pastor said, with men it is impossible. O pastor disse, ao homem é impossível. But with God, all things are possible. Mas com Deus tudo é possível. You pray, Orem. and God's light will shatter the darkness. E a luz de Deus há de dissipar as trevas. And the people prayed. E as pessoas começaram a orar. Not for 1 week, Não por uma semana, not for 1 month, não por 2 meses, not for 1 year, não por um ano, but for several years they prayed. mas oraram por vários anos. And I saw God move in that country. E eu vi Deus agindo naquele país. I remember preaching in that church. Lembro-me de ter pregado naquela igreja. The church was packed with Igreja people. superlotada. Many people came to know Christ. Muitos vieram ao encontro de And after Cristo. the service was over, E depois do fim do culto, one of the leaders came to me um dos líderes veio a mim and said, Pastor Sammy, did the Lord work? e disse, Pastor Sammy, Deus agiu no culto I hoje. said, didn't you see how many people came to Eu Christ? falei, você não viu quantos se converteram? Didn't you see the Lord work? Você não viu quanto Deus operou? And this is what he said. Ele me disse, Oh no, I was not in the sanctuary. pastor, eu não estava no santuário. I was in another room Eu estava numa outra sala with 100 men. com 100 homens. And we were praying the whole time you were preaching. E oramos durante todo o tempo que o senhor pregou. And there were 100 women in another room and they were praying the whole time Mas you were havia uma preaching. outra sala com 100 mulheres orando durante toda a sua pregação. I knew the secret of their revival. E eu descobri o segredo do avivamento. That church grew so rapidly. Aquela igreja cresceu tanto. It became the largest Baptist church in all of Europe. Tornou-se a maior igreja batista da Europa. One day I was going into Romania. Um dia eu fui à Romênia. Soldiers came out and they took me. Os soldados vieram e me pegaram. They arrested me Me prenderam and they sent me out of the e country. me expulsaram do país. The last thing they said to me, A última coisa que eles disseram para mim, you will never set another foot back in this country. jamais colocará o seu pé em solo romeno.
But there was something they didn't know. Mas há algo que aqueles soldados não conheciam. God is on his throne. Deus está no seu trono. And he answers the prayers of his E ele people. responde às orações do seu povo. The church prayed. A igreja orou. 1 year later, Ano depois, a pastor pastor was to be arrested. estava prestes a ser Christians aprisionado. from all of the denominations made a circle around his home to try to protect him. E os cristãos de todas as denominações fizeram círculo ao redor de sua casa para protegê-lo. The Securitate, the secret police came and fired at the Christians, killing men, women, and children. A polícia secreta veio e começou a atirar, matando homens, mulheres e crianças. And when the blood of the Christian martyrs flowed into the streets, E quando o sangue dos mártires cristãos inundou as ruas, there was a release of the glory of God among the people of God. houve uma liberação da glória de Deus sobre o povo de Deus. And 200,000 people E 200.000 pessoas knelt and prayed with the pastor of the First Baptist Church. se ajoelharam e oraram junto com o pastor da primeira igreja batista. And they began to shout, E começaram a gritar: "There is a God, there is a God, there is a God." Deus existe, Deus existe, Deus existe. I went back into the country. Eu voltei ao país. And on the very spot E naquele exato lugar, where they told me you will never put your feet back in a Romanian soil, onde eles disseram que eu jamais colocaria meu pé em solo romeno, on that very spot, naquele mesmo lugar, I knelt eu me ajoelhei and gave glory and honor and praise to e dei Jesus Christ. glória, honra e louvor a Jesus Cristo. 6 months later, 6 meses depois, I stood at a stadium eu estava num estádio, for the first time in the history of Romania, pela primeira vez na história da Romênia, and I preached the gospel. e preguei o evangelho. And my interpreter asked me a E o question. meu intérprete me perguntou o seguinte: Pastor Sammy, do you know what today is? eu disse, Pastor Simon, o senhor sabe que dia é hoje? I said, what's today? E eu falei, que dia é hoje? He said, today is the day that God has answered the prayer our pastor taught us to pray. E ele disse, pastor, hoje é o dia em que Deus responde a oração que o nosso pastor nos ensinou a fazer. God's light has shattered the darkness. A luz de Deus dissipou as trevas. If we will pray, Se nós orarmos, God's light can shatter the darkness. a luz de Deus pode dissipar as trevas. You may be thinking it's so difficult where I work. Talvez você diga, aqui onde eu estou é tão difícil. People are so As closed. pessoas são tão They're fechadas. involved in all kinds of spiritism. They're involved in all kinds of things, drugs and other things. Estão envolvidas com outras religiões, drogas e tanta coisa. Oh, Pastor Sammy, it seems impossible. Ah, pastor Sam, me parece impossível. That's exactly where God wants you. Este é o exato lugar que Deus quer você. For His light Para que a sua luz will shatter the darkness. dissipe as trevas. With men it is impossible, Para o homem é impossível, but with God mas para Deus all things are possible. tudo é possível. Let's pray together. Vamos orar juntos. Father, I pray in the name of Jesus Pai, eu oro no nome de Jesus. for those who are going through this study. Por estes que estão participando deste Oh estudo. God, I pray you would use them. Usa-os, ó Pai. Oh God, send revival. Mande avivamento. Let the light shine brightly within them Que a luz brilhe fortemente dentro deles. and let it shatter the E darkness. que possa expulsar as trevas. Make them a people of prayer, Faz deles pessoas de oração. a people of faith, Pessoas de fé. a people who believe you Pessoas que creem em Ti. that greater is He who is in us than he who is in the Que maior world. é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Shatter the darkness, I pray. Dissipa as trevas, eu peço. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. God bless you. Deus te abençoe. And we look forward to sharing tomorrow with you again in this study. E ansiamos pelo nosso encontro amanhã no nosso estudo. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha